jovem, desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação e hoje vamos falar sobre transitividade verbal. Sim, você fica perdido com esses assuntos? Então cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que ouve transitividade verbal e quase entra em transe. Ou prefere ficar preso no trânsito, mas não quer saber desse assunto. Calma, eu vou te ajudar. Mas antes, já sabe, inscreva-se porque a tua inscrição ajuda esse canal pequenino a ajudar mais pessoas. A ideia aqui é ajudar as pessoas com redação. Muito bem, transitividade verbal tem a ver com trânsito mesmo, tá? É a relação de sentido entre o verbo e o complemento, ou seus complementos. Pode ser um objeto direto, um objeto indireto, coisa que eu vou falar com detalhes na próxima aula. Mas aqui o que você tem que entender é o seguinte: para haver transitividade, o verbo deverá exigir complementos, ou seja, informações a mais para a construção de sentido da sentença. Então, em uma análise sintática, o primeiro passo é conseguir identificar o verbo e sua função na sentença analisada. Como aqui a gente tem foco na redação Enem e redação Enseja, a transitividade verbal é importante para criarmos períodos mais coesos e também mais objetivos. A aula sobre períodos já está disponível aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Quando planejamos e escrevemos uma redação, não pensamos na relação de transitividade dos verbos, mas nós pensamos em quais são as palavras que melhor se encaixam em certas orações. Isso também é sobre transitividade, pois escolhemos determinados verbos pela carga semântica dele, ou seja, sua carga de significado. Cada verbo tem uma regência, ou seja, ele demanda ou não determinada palavra para completar o seu sentido. Então, meu povo, o uso de transitividade verbal na redação é constante. Você precisa estar atento a isso. Suave, o verbo transitivo é aquele que permite trânsito por ele. Em outras palavras, além de permitir, ele necessita de complementos para fazer sentido na oração. Então, o primeiro passo é interpretar se o verbo necessita ou não de complemento. Uma vez que o verbo precisa de complementos, vamos observar se para chegar a esses complementos, o verbo vai precisar de uma preposição. Lembra o que é preposição? Não? É aquela classe cujas palavras são usadas para ligar duas palavras, outras palavras, obviamente, e formar um significado. Eu sempre dou o exemplo do sala. Sala é uma palavra. Aula é outra palavra. Quando a gente usa a preposição de e forma a expressão, sala de aula, a gente tem um terceiro significado diferente de sala e diferente de aula, que é a sala de aula. Correto? Então, a preposição é essa classe, pertence a essa classe de palavras que você coloca entre outras palavras para criar uma coesão, para criar uma unidade de sentido. Suave? Tá sacando que tem uma exigência de saber alguns conceitos aí de antes? Pronto, se o verbo precisa de uma preposição para fazer sentido dentro da oração, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele precisa passar por uma preposição para chegar ao complemento. Então é indireto. Por raciocínio lógico, você é uma pessoa inteligente aí desse lado, se o verbo não precisa de preposição para chegar ao complemento, e toda vez que eu estiver falando complemento aqui, relaxa, a gente vai ter a aula sobre os objetos aqui. Mas toda vez que ele estiver indo para o complemento sem precisar passar por uma preposição, se ele está indo direto para o complemento, ele será um verbo transitivo direto. Faz sentido, não faz? Verbo transitivo direto, ele vai direto ao complemento. Verbo transitivo indireto, ele passa, ele usa uma preposição para chegar ao complemento. E temos alguns verbos aí que, dependendo do uso, vão precisar de dois complementos, por exemplo. E aí, gente, um dos complementos, em geral, vai precisar de uma preposição. Olha só, o verbo comprar, por exemplo. Ó, eu comprei uma casa para minha mãe. O verbo comprar, ele exige, nesse caso, um complemento sem preposição e um outro com preposição. Eu comprei uma casa
tá sem preposição. Uma é um artigo indefinido, né? No caso aí é um artigo indefinido que também pode ser confundido com um numeral, porque eu comprei, na verdade, uma unidade de casa, tá certo? Pronto. Então eu comprei uma casa sem uso de preposição, ele é um objeto direto. Só que quando eu falo para minha mãe, para eu poder dizer minha mãe, e por conta do uso do verbo comprar, quem compra, compra algo para alguém ou algo de alguém. Tá vendo que de, para são preposições necessárias para criar o sentido geral da sentença. Logo, então a gente tem para minha mãe, com uso de preposição, um objeto indireto. Vou abordar isso com exemplos na nossa próxima aula. Mas pensando em um exemplo comum em redação, nós teríamos o seguinte: o governo, por meio do Poder Executivo, deve destinar recursos aos setores vulneráveis da sociedade. O verbo destinar exige um complemento sem preposição, os recursos, e outro com preposição, aos setores. É a preposição a que se juntou ao artigo os e vira essa palavrinha que é comum a qualquer brasileiro aí nativo, aos, né? Aos setores, que é o equivalente de para os setores. Então, depende do verbo e o seu uso na oração. Suave! Antes de seguir, já deixou seu like? Isso aqui é um robozão, ele só entende códigos. Se você dá o seu like, que não dura nem 2 segundos, você está ajudando o canal a chegar para mais pessoas e ajudar mais pessoas com redação, tá bom? E te convido também a conhecer o método Redação 4 Passos. O que é o método Redação 4 Passos? São mais de 60 aulas com vários materiais de bônus, com podcasts que te orientam a produzir a redação em 4 passos. Não são 4 aulas, são 4 passos. E, de maneira objetiva e dinâmica, eu te ensino isso a um preço totalmente popular. Você vai visitar o link que está aqui na descrição, você vai ver que tá mais barato que uma pizza. Então te convido a conhecer o método Redação 4 Passos. Vamos lá! E agora vamos falar sobre os verbos intransitivos. Pela lógica, eles são aqueles que passam uma ideia completa e dispensam o uso de complemento. Se os verbos transitivos precisam de complementos para completar o seu sentido, o verbo intransitivo ele vai dispensar esse uso de complementos. Mas cuidado! Isso não significa que não vai ou não pode haver outras palavras depois, né, do verbo intransitivo. Após o verbo intransitivo, pode acontecer outras palavras. Porque a gente fala, se ele é intransitivo, ele não precisa de complemento, logo não tem outras palavras depois dele. Não, não se trata disso. O verbo intransitivo passa uma ideia completa, mas pode acontecer de ter palavras que vão agir junto com o verbo, dando informações de circunstâncias do tipo do tempo, do modo, de negação, de intensidade. Então, um verbo intransitivo ele pode contar com adjuntos, que são assuntos também para uma outra aula. Veja só, a democracia morre todos os dias. A democracia morre já entrega uma informação completa. Logo, o verbo já é intransitivo. Você não fica em dúvida, a democracia morre. E todos os dias faz papel de uma locução adverbial. Locução porque junção de 2 ou mais palavras com uma ideia só. Adverbial porque está se relacionando a tempo, agindo junto com o verbo. E nesse caso, na análise sintática, faz papel do adjunto adverbial. Ou seja, um verbo intransitivo pode admitir mais palavras após eles. Mas essas palavras não serão complementos, pois complementos, objeto direto e objeto indireto, são partes que lidam com os verbos transitivos. Tá entendendo, jovem? Verbo transitivo precisa de complemento, que pode ser objeto direto, sem preposição, ou pode ser objeto indireto, com o uso de preposição. Verbo intransitivo não precisa de complemento, mas pode contar com adjuntos, ou seja, informações a mais, porém até dispensáveis. Suave!
chegou o quê? Chegou a hora de você ajudar quem te ajuda. Então envie a sua redação aqui nos comentários, eu vou poder corrigir publicamente, outras pessoas vão poder ver, vão poder melhorar a sua redação, que vão também colocar aqui, e a gente vai criando essa comunidade de ajuda para você ir bem na redação do Enem e do Enseja. E também, obviamente, conheça o método Redação 4 Passos, o link tá aqui embaixo e eu conto aí com a tua visita, só para pelo menos conhecer a página, beleza? Fui eu que fiz. Com isso eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu agradeço pela sua atenção e até breve!